existe mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar nossa vã filosofia, já dizia Shakespeare. Quem nunca buscou uma ajudinha aí cósmica, levanta a mão. Quem nunca foi atrás de uma dica ou até de ervas, meditação, tudo que pode melhorar as energias, um profissional até mesmo para ler búzios, tarô. Quem é que nunca sentiu aquelas borboletas no estômago, né? A tal intuição. Energias boas e ruins estão à nossa volta e para essa virada de ano, 2023 está chegando, o Pod Gurias está recebendo hoje a taróloga Fernanda Bepler. A Fernanda, que a gente conhece ela mais como a bruxa ruivânica. Que prazer estar te recebendo aqui no nosso Pod Gurias, Fernanda. Obrigada por aceitar nosso convite. E a gente quer saber o seguinte, essa energia toda faz toda a diferença, né, nas nossas vidas. Então, gurias, é uma alegria também estar aqui, né, com vocês. Adoro, já sou fã do Pod Gurias. E sim, a energia... Há quem diga que energia é tudo que há, né? Então, tudo aquilo onde a gente coloca a nossa energia, aquilo vai fazendo parte da nossa vida de uma forma mais potente, mais profunda, né? Então, por isso que a gente fala muito assim, ao invés de reclamar de algo que não está indo bem, porque a reclamação, olha que interessante, né? O reclamar, se eu separo o re do clamar, eu estou clamando 2 vezes. Então, quando a gente clama mais daquilo, a gente recebe o quê? Mais daquilo do que a gente está reclamando. Tudo é energia, eu posso colocar energia numa coisa, sem saber, né? Que eu tô ali reclamando. Então, pessoas que reclamam demais, quando a gente chega perto daquelas pessoas, a gente já sai, às vezes a gente ama aquela pessoa, mas a gente sai se sentindo até meio esvaída, esgotada. No entanto, se a gente tá perto de alguém que é autoastral, que a gente às vezes até me pergunta, como é que consegue estar sempre sorrindo aquela pessoa? Porque a gente conhece a história, sabe que não é só flores, mas a pessoa se mantém numa energia up, né? Autoastral, a gente vai e se energiza. Então, gente, cuidar da nossa energia é tão importante quanto cuidar da saúde, né? Porque existe a saúde também energética. E às vezes a gente está desavisado e não foca nela, né? Não cuida e pode ficar doente por causa disso, né? Exatamente. Então tem pessoas, até não precisa ser na presença. Hoje em dia o online, ele já faz parte da nossa vida, né? Olha isso aqui que a gente tá... que a gente está fazendo, né? Tá aqui juntas, tá em conexão com tanta gente, né? E do outro lado, buscando, sei lá, uma resposta, né? Para esse novo ano que tá vindo. Como que eu posso me colocar melhor, aproveitar melhor, atrair circunstâncias mais favoráveis. E, no entanto, a gente tá passando, trocando essa energia. Às vezes uma mensagem que a gente recebe no WhatsApp nos abala, né? Ou às vezes a gente viu assim, fulano postou um story novo, a gente pensa, ai, o que vem agora? Ou quando é aquela pessoa que a gente adora. Nossa, o que veio agora? Então, a gente... Eu tenho comigo sempre assim, esse mantra de levar benefícios aos outros seres. Porque eu acho que fica melhor ao meu redor e se aquilo vai retornar ou não, pelo menos eu estou tentando, a chance é maior. Pode ser, retorna, é a lei do retorno, como a gente fala, às vezes a gente brinca sobre isso. Eu acredito muito. E já que a gente falou do ser bruxa, né? Existem muitas formas, as pessoas dizem assim, o que é ser bruxa? Pois é, eu queria saber disso. Depende do tipo de ser bruxa que a gente está falando, porque existem diversas formas. Tem bruxas, por exemplo, que acreditam na lei do retorno, e tem algumas que não. Eu acredito que aquilo que a gente planta, assim, eu plantei tomates, eu não vou colher milho. Eu acredito nisso. Então, assim, eu passo uma vida usando, né, o meu poder de intenção, o meu poder de energia. Muita gente cria essa imagem da bruxa como algo mal, né? Mas é isso que eu queria saber, porque para mim, bruxa, até pouco tempo atrás, e próprias as histórias, né, elas trazem sempre a bruxa como uma conotação pejorativa. Então, assim, fala pra gente do lado positivo das bruxas, porque todo mundo tem, né, o seu lado positivo e o lado negativo. Então, o que a bruxa pode nos ajudar? De que forma? Então, isso é bem interessante. Eu também cresci conhecendo as bruxas como figuras más, né? A gente sempre ouve, né? É uma bruxa. Exatamente. Eu ouço quase todos os dias de pessoas bem próximas ainda que sabem que eu sou bruxa e que hoje me intitulo bruxa, nem sempre foi assim. Também eu passei por um processo de querer entender, porque eu sou muito curiosa, né? Querer entender e eu tenho um lado bem rebelde, assim. Então, eu acho tudo isso muito legal, mas é mal visto. Vou querer entender. Então, a gente nasce no mundo, né? Que eu digo, ele não estende um tapete vermelho para quem quer ser mais intuitiva, não é nem querer ser. Para mim, todo mundo nasce com uma natureza mágica, né? Eu gosto dessa expressão, natureza mágica. Uns vão chamar de intuição, outros vão chamar de conexão com o plano superior, outros, eu tenho uma vidência, uma mediunidade.
independente da palavra que use, uma natureza mágica que o racional não explica e que a ciência também não comprova, porque não é desse campo que a gente está falando. Então a intuição, ela é algo que todo mundo tem, mas às vezes a gente se desconecta, né? Quantas e quantos de nós que na infância tem memórias assim de... eu, por exemplo, né, colhia plantinhas no quintal da mãe e da avó e catava os vidrinhos, que minha mãe era da área da enfermagem, né? Então, olha o perigo, né? Catava vidrinhos que ela jogava fora de remédios e tal. E daí eu botava as plantinhas, botava água e fazia minhas magias. Eu sei lá o que eu estava fazendo, né? Tinha muito uma coisa de ter uma intuição forte. Eu lembro de eu pequena, assim, rezando, pedindo para não ver e não ouvir mais nada. Eu não lembro que eu via ou ouvia. Mas, se eu lembro de rezar pedindo para não ver e não ouvir, é porque alguma coisa ali estava acontecendo. Não era acolhido. Então, hoje eu, como mãe, né, de uma criança pequena, procuro prestar muita atenção. Se ele me chega com algo, eu acolho aquilo e tento entender. Mas não por mal, né? A minha mãe, por exemplo, meu pai, não era por mal que não fazia, é porque eles conheciam, né? Então, eu fui me desconectando. Na adolescência, me desconectei totalmente disso. Tive, inclusive, uma vida muito forte dentro da instituição religiosa, né? Sou católica, fui batizada, fiz todos os sacramentos, primeira comunhão, crisma. É muito engraçado, eu puxava cantos na missa por 9 anos, né? Eu digo que daí briguei com o padre, saí. Não briguei, não nada, mas assim, essa é a parte da tua parte artística, tua veia artística, né? Exatamente, né? Eu fui para as artes, eu sou atriz e musicista, né? Há 23 anos, então, dentro do teatro, né? Mas eu comecei a questionar, por exemplo, né? Por que as mulheres não podem estar ali rezando uma missa? Coisinhas que na minha cabeça começaram a vir e não tinham respostas. Era só um por que não. Era a Fernanda se empoderando desde de criança, de jovem, de adolescente. Já. Então, assim, ao invés de querer mudar aquilo, eu digo, não, isso é assim e tem que ser respeitado enquanto, né, tradição, cultura, enfim, dogmas. Mas para mim não serve. Então, eu fui buscar conhecer outras coisas. E aí, nesse caminho, eu fui percebendo onde é que eu encaixava a minha intuição. Uma coisa muito interessante que tu falaste na tua fala foi sobre fazer o bem, né? Trazer benefícios para as pessoas. Hoje, o cerne do meu trabalho no mundo, né, dentro da questão de ser bruxa, é deixar o mundo um pouquinho melhor por estar passando por ele. Então, quando eu me apego muito ao que eu sinto, né? Isso não combina com a visão da bruxa que está aí fora. Então, quando eu confronto isso para mim, e dou oportunidade que as pessoas também conheçam, olha, isso aqui é uma bruxa. Existem vários tipos, né? A minha imagem, inicialmente a gente vai buscar pertencer. Então, o que é a bruxa? Geralmente aquela figura mais dark, né? Mais do roxo, do preto, até nas cores, nas escolhas. Eu não sou assim. No entanto, eu também sou uma bruxa. Outro dia eu encontrei com uma querida amiga bruxa lá em São Paulo, que eu tive passeando, né? Passeando e fazendo questões também de trabalho e saúde. E aí ela falou, Fê, é muito engraçado te olhar como bruxa, porque tu não... Quem te olha no primeiro momento jamais diz, ali tem uma bruxa. Eu digo, é isso que eu quero. Não tem o estereótipo, né? Exatamente. Por quê? Embora algumas pessoas até do meio da bruxaria, por exemplo, possam olhar e dizer, não, ela não faz parte. Gosto. Ao meu lado rebelde. Até dentro das coisas eu quero ser rebelde. Porque a minha intenção é quebrar a roda. Que as pessoas que estão acostumadas e têm essa dificuldade de desassociar a figura da bruxa do mal, né? A bruxa quer fazer feitiço ruim para prejudicar alguém. Essa pessoa, quando me conhece, ela tem que me engolir enquanto bruxa. Ela tem que olhar e dizer, como assim? Todo o teu conhecimento, todo o teu estudo. Ajudar. Ela quer compartilhar, inclusive, no Instagram, a Fernanda Bepler diariamente coloca a carta do tarô que ela tira, dando dicas de como que aquela carta pode nos ajudar, para como que a gente trabalha as questões. E muitas vezes é isso, a lua tá minguante, a lua tá crescente, a lua tá... vamos trazer até o teu vestido, que eu adorei todas as fases da lua. Mas as cartas também têm essa conexão com a lua, com os astros, com os planetas, né? Sim. Quando tu tiras essa carta, vamos falar um pouco do tarô também, que está muito presente na tua vida de bruxa, né? Exatamente, assim, tarô é uma das ferramentas que eu digo que eu mais gosto, assim, de usar. E também no tarô, sempre penso que, para que serve, né, o tarô? Para dar esperanças.
Então, as minhas mensagens, né, quando eu levo, não é aquela coisa fatalista, assim, vai te acontecer tal coisa, cuidado com isso. Gente, cuidado a gente sempre tem, né? Exatamente. Então, eu me pergunto, comecei a me questionar, para que serve, né, eu dar uma mensagem negativa, um alerta? Claro, a gente não pode florear uma mensagem que não está muito auspiciosa ali. Mas, em geral, o que as pessoas buscam quando querem uma mensagem de oráculo, né, como o tarô? Uma esperança, né? Então, adianta a gente abrir o tarô e eu dizer, não, 2023 vai ser um ano péssimo. Não, a gente tem que dizer, olha, poderá ser um ano desafiador. A gente vai falar hoje ainda sobre isso, né, gurias? Sobre Vai ser desafiador. coisas do ano. Não, mas tem... Ó, spoiler. Não é. O arcano do ano, né? Cada ano ele tem uma carta que fala sobre a energia daquele ano. É um arcano, inclusive, que é o meu preferido. Que eu não explico. Assim, quando eu comecei a gostar de tarô, lá na minha adolescência, sem conhecer nada ainda, eu gostava daquela carta. E é a carta do ano, a gente já vai falar dela, né? Mas todas as cartas, elas têm um lado que é muito fluido e outro que é desafiador. Não, é como as pessoas. Não existe alguém que é só bom ou só ruim, né? Essa pessoa é do mal, essa pessoa é do bem. Todo mundo tem um lado luz e sombra, todo mundo que eu digo, tá vivo, não iluminou ainda, né? Então, assim, a gente veio buscar se melhorar nesse mundo, o mundo nos recebe. Né? E aí a gente também deixa um pouquinho de coisa boa pro mundo, porque eu acho que é uma troca, né? Então, eu acho que é um ano que pode ser muito auspicioso, assim, individualmente, coletivamente, né? Acho que todo mundo tá precisando também muito dessa coisa de ir pra frente, essa é uma energia muito presente no mundo. Não falei da lua, né, que a Carla perguntou. Eu acho que tudo tem ligação, né? Então, quando a gente tá, por exemplo, numa lua cheia, todo mundo tá o que é a lua cheia, né? É o êxtase da lua, é o ápice, é chamado de plenilúnio. Então, assim, a gente tende a se sentir mais plena, às vezes não sabe por quê, que ontem eu tava meio borocochô, hoje eu acordei já com vontade de... Né? Fazer acontecer. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vai olhar, a lua tá cheia, né? Ou ela tá num signo também que favorece essa energia up, assim. Agora, quando a lua tá minguando, a gente já também tende a dar uma... E depois da lua cheia vem a lua minguante, todo mês, todo mês. E isso nos fala sobre a ciclicidade, né? Que não adianta eu achar que sempre vou estar lua cheia. Não. Se a lua no céu, ela sempre tem esse ciclo. Nova, crescente, cheia. Aí ela vai minguando para daqui a pouco se renovar, crescer, encher, mingua. A gente é assim. Então vão sempre ter os períodos de míngua, a gente não pode pular, isso que as pessoas querem, pular a minguante. Não, vivencia isso, encerra, conclui e daí te renova. Perfeito, é a vida que é impermanente, né? A gente tem que estar preparado para essas fases da lua, né? Como A tal da roda da russa. vida, até para valorizar o momento de felicidade tem que ter a tristeza, né? Para saber valorizar, eu acho. Se Exatamente. tá sempre bom, a gente nem aprende, né? E qual é o arcanjo de 2023? Então, Atenção, atenção, rufem os tambores! Aqui, essa é a carta do ano, ó, gurias. Arcano 7, o carro. Ou a carruagem também, como é conhecido, né, em alguns tarôs. O que é o carro, para a gente começar a conversar? Porque eu acho assim, tarô, as pessoas às vezes pensam, nossa, é muito complicado, não vou entender. A gente tem que descomplicar as coisas. Acho que inclusive nós, bruxas, né, nós que estamos à frente desse movimento, e a gente quer que as pessoas comecem também a se abrir mais para isso, porque eu particularmente acredito que todas somos bruxas. Bruxas são pessoas que se abrem para manifestar a sua natureza mágica, a sua energia no mundo, né? Então, assim, não é querer dizer que todo mundo é e ponto, acabou. Muitos não se descobrem assim, não se percebem, não faz sentido, mas a gente está aqui muito para falar para quem sente algo e muitas vezes não sabe como começar a entender isso, né? Então, vamos falar do nome da carta, o carro. Um carro é um veículo, né? Sim, Então, hoje a gente, para chegar aqui hoje, a gente veio de carro. A gente poderia ter vindo a pé. Sim, mas quantos dias a pé a gente levaria para chegar aqui? Então, um carro é um veículo que te leva do ponto onde tu tá para o ponto onde tu quer chegar em maior velocidade, né? Então, tende a ser um ano onde a gente encontra veículos, ou seja, formas de chegar onde a gente quer em maior velocidade. Agora, se eu chamo um Uber, primeira coisa que eu tenho que saber para botar no aplicativo, onde eu tô? E onde eu E quero onde chegar? eu quero chegar. E onde eu quero chegar. Então, para quem 2023 tende a ser um ano mais favorável, para quem conhece a sua realidade, seu momento, ou seja, eu sei de onde eu venho, sei onde eu tô e sei onde eu quero chegar. Então, nunca foi tão importante a lista de metas, gente.
Todo mundo faz, né? Na verdade, todo mundo, né? A maioria faz, mas às vezes acaba se esquecendo ao longo do ano. Nessa virada é muito importante. O que eu quero para 2023? Se eu sou empreendedora, eu já sei quanto eu quero faturar no meu 2023, eu já sei os projetos que eu quero erguer lá, os meus sonhos, os meus desejos. Na minha vida pessoal, hoje eu tô assim, o que tá bom, o que não tá, o que eu quero melhorar, no meu relacionamento, onde eu tô hoje, mas onde eu gostaria de chegar. Por quê? Não é que o arcano do ano vai operar o milagre, como eu digo assim, tudo vai fluir. Gente, o que não tá bom também flui. Às vezes a gente faz uma viagem e não é legal. Às vezes o destino eu não pesquisei antes, eu não sei se é a minha vibe, eu não sei quem vai estar, não sei se vai estar chovendo, vou pra praia e chove 7 dias. Não sei se não vou perder a mala. Se vou perder, exatamente. Então, Mas assim, a gente dá um jeito. Aproveita igual. Aí é interessante, assim, fazer todas as revisões. Por exemplo, vou fazer uma viagem de carro, faz a revisão, dá uma checada na água, no óleo, nos pneus. Então, assim vai ser a tônica em 2023, né? A ideia é que a gente revise a casa, Planejamento. Planejamento. Não dá para entregar, né, tua vida pro destino. Deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, não serve neste momento. Até pode servir, tende a ser um ano de sorte. Esse é um carro de abertura de caminho, é uma carta de abertura de caminhos, né? Então, às vezes, a pessoa, ela já tem naturalmente, assim, uma sorte, já faz o que eu chamo de tema de casa, né? Ela vai dando uma... Mesmo quem nem tá vendo esse episódio, gurias, quem nem acredita em tarô, nem nada, a pessoa que, nesse ano, fizer o seu, né, o mínimo, se planejar, se responsabilizar pelas coisas que lhe acontecem, ela tende a encontrar sorte no caminho. Fluidez. Mas é importante também a gente ressaltar que a gente vai ter nosso planejamento e algumas coisas, como tu disse, não vão dar certo, algumas coisas não vai dar tempo de fazer, e isso às vezes frustra, né? E não dá para ser assim. Sei lá, eu idealizei 10 coisas, fiz 3, que ótimo, né? Eu consegui fazer 3, assim. E eu acho que muitas pessoas acabam pensando, o ano não foi legal porque eu pensei 10 coisas, fiz só 3. Mas né? muitas vezes esse checklist, essa lista de tudo que tu quer pro ano, muitas vezes são pedidos, sonhos, planejamentos que são inatingíveis, porque nada sai do zero, tu precisa ter uma construção, tu Com já certeza. tem que estar buscando. Não vai ser em 360. Exatamente, que vai, até vai, mas se tu tiver planejamento, se tu tiver disciplina, se tu tiver determinação e se todo o teu cenário em torno colaborar para isso, né, Fernanda? Com certeza, gurias. Metas realizáveis, né? A gente tem, às vezes, uma coisa de que o ano vai começar. Aí eu vou jogar metas assim, ó, lá em cima, que às vezes eu não fiz em 5 anos. E aí eu venho há 5 anos jogando essas metas, às vezes, na minha lista e não realizo. Então, o que é ideal para a gente, nesse ano, alcançar essa fluidez, essa potência, essa boa sorte, abertura, caminhos, encontrar caminhos abertos, é tudo que a gente quer, né? Mas estabelecer metas realizáveis. Então, por exemplo, hoje eu sou mãe, né, de uma criança de 6 anos. Então, assim, eu sei que tem coisas que antes de eu ser mãe, por exemplo, eu faria num ritmo. Hoje eu faço em outro. Hoje eu tenho que incluir a versão mãe na minha vida, né? Vocês sabem bem disso, inclusive, né? Na história de vocês, todas mães e tudo. Não adianta eu querer fazer coisas que não me incluam isso na minha realidade, porque aí eu vou fluir de um lado, mas isso aqui vai me chamar para... Vai puxar pro outro. E acabar culpando quem não merece. Exato. Daí se torna... Bom, mas assim... falando agora sobre uma coisa que, independentemente de quem acredita ou não em tarô, nós vivemos em torno de energias, de frequências, de vibrações. Natal e Ano Novo, independentemente se são, né, no caso do Natal, que é uma católicos data mais ou não, comercial, né? Existe uma vibração de energia diferente. Porque as pessoas se reúnem muito também, Isso. né? De que forma que isso nos impacta? E pode ser saudável, que os encontros sejam felizes. Sim. Então, eu observo muito isso, né? Eu fui querer entender o que é isso de ritual, o que é um feitiço. A gente também tem essa ideia, né? A bruxa, a feiticeira é algo ruim. Gente, feitiço é o que a gente faz todos os dias quando a gente pede alguma coisa. As 7 ondinhas que a gente pula na praia. Os grãozinhos da uva que a gente guarda na carteira, na virada do ano. Tudo, Da lentilha. Ou que a lentilha. Chega a uva sem semente.
Aí deu, né? A Carla no ano novo comendo lentilha, comendo... Os grãozinhos da romã, né, também. A Então, romã. assim, tudo Amo isso romã. são... o que é um feitiço, né? Existe feitiço do mal? Existe. Mas, gurias, eu costumo dizer que existe o bem e o mal em tudo. Em tudo. É. Em todos os lugares. Mas, assim, onde eu coloco um pedido, uma intenção. E aí eu faço algo que seria mais mágico para aquilo. Por exemplo, qual é o sentido racional de comer grão de romã? De pular 7 ondinhas. Por que não pula 3? Não se explica assim, mas a gente acredita que ao fazer isso, estarei atraindo tal objetivo. Tu doa uma energia. Tu Tu investe... doa e atrai, né? Exatamente. A crença, acreditar. Então, assim, pensa na quantidade de gente que está num litoral e que pula 7 ondinhas. É uma crença coletiva. Quando a gente está ali coletiva, quanto mais gente fazendo aquilo e acreditando com fé naquilo ali, há grandes chances disso se concretizar. De realmente estar todo mundo, por exemplo, naquele momento ali da virada do ano, acreditando que sim, poderemos ter um ano melhor. Eu não sei vocês, mas chega a hora da virada, todos os anos, isso desde criança, eu gosto muito desse momento. Eu Me adoro. sinto bem, Eu também. porque a gente tá numa coisa de, parece uma esperança, né? Agora vai dar, não sei Sobe explicar uma isso. coisa que a gente não sabe É explicar. uma É, eu acho que a renovação, gente é um uma ano renovação novo, é uma mesmo. A gente renovação. consegue fazer essa renovação Sim. espiritual e mental, né? Porque assim, ok, o ano foi bom, mas também foi pesado, tivemos desafios, mas agora eu tenho um ano todo em branco na minha frente aí para começar uma nova história. Parece que a gente coloca um óculos colorido para o novo ano que vai chegando. exatamente. O resto fica Porque pra a gente trás. quer amenizar, Uhum. a gente quer, né, atrair esses bons fluidos, né? E a gente gosta muito da ideia da renovação, né? Uhum. E isso não tá tão atrelado à energia do Natal. Então o Natal é muito relativo, quem se sente bem, quem não se sente tão bem, porque aí envolve também muito no Natal o arquétipo da família, né? Então isso, eu digo, só muda o endereço. Família todo mundo tem, e tem os perrengues, e tem as celebrações, né? Então às vezes a gente tá num momento de celebrar com a nossa família. Às vezes não. Então, para alguns vai ser incrível, né? Aquele momento de estar ali. Para outros, pode ser, por exemplo, um momento em que a minha família teve uma perda, né? E a gente está passando por uma sequência de anos aí bem difíceis, né, gurias? Essa questão, assim, de quem segue conosco e quem não segue. Então, no Natal, eu já sinto, assim, que depende do contexto para se a gente vai estar feliz ou não. Porque a celebração natalina, ela envolve códigos, né, signos, que se eles não estão presentes, parece que para alguns daí não é completo. Também por isso, né, que quando chega daí a virada do ano, todo mundo daí se sente nesse momento de, ok, inclusive aquilo que eu preciso transmutar do meu Natal, que às vezes não foi tão legal, né? Agora vai. Então eu vou renovar, vou me regenerar. E a gente tem mesmo essa página em branco, né? Ou esse livro cheio de páginas em branco no ano novo. Então a gente realmente quer fazer essa transmutação, né? De tudo que não vai bem. Mas mesmo no Natal, né? Eu sempre procuro me conectar com algo muito bom. Mas isso que a gente perguntar, qual é a dica que tu dá para quem quer se preparar para esse período, para ele não ficar nessa frequência e não sofrer tanto essas oscilações que o Natal nos provoca, que o Ano Novo nos provoca? Eu acho que assim, primeira coisa, isso para mim é em tudo, né? É como a gente se harmoniza dentro. Antes de buscar lá fora, as pessoas com quem eu vou estar, o que estão dizendo. Às vezes a gente tem que estar com pessoas também que não é uma relação muito fácil, ou tem histórias que a gente já viveu nessa data e que daí marcam sempre. É assim, eu não posso escolher o que passou, como eu vou mudar o que passou, mas eu posso escolher o hoje, eu posso escolher o amanhã. Então, como que eu hoje escolho ressignificar esse Natal dentro de mim? Natal para cada um, pode ser uma coisa diferente, mas eu para mim penso, né? É um momento de a gente fazer as pazes. Começa com quem, né? Comigo, se eu não sou capaz, por exemplo, de me perdoar, que a gente erra. A gente não é o alecrim dourado, né? Eu digo, a gente quer, né? Inclusive, por exemplo, nós que temos muito esse trabalho nas redes sociais e tudo, a nossa ideia não é ficar reclamentas e mimizentas e, né, falando os perrengues toda hora. Não, mas a gente Mas passa eles existem. Eles existem. A gente sofre também. A gente chora às vezes num cantinho. A gente certeza. passou nessas coisas, a gente falhou, reconheceu a falha, ficou com vergonha. Faz o que com isso? No outro dia sorri e leva esperança para você. Então, assim, não é fácil. A gente tem as nossas questões. Começar por isso.
se perdoar nossas Ele quer falhas. saber dar luz para aquilo que a gente quer que brilhe. Exatamente. Falou em renovação, assim, desculpa, particularmente, eu sou uma pessoa que nunca gostei muito de Natal, mas renovei muito isso com a chegada das crianças, né? As crianças trazem isso de volta. Então, assim, a decoração da casa, o calendário lá do advento que a gente faz, toda a espera dos presentes. itens. Eu fui buscando itens que talvez faltaram em mim e estou trazendo agora. E aí é uma data que já é bem melhor, já é bem mais alegre do que foi. Então, eu acho que também é um ponto, né? Para nós que somos mães, eu acho Mas que isso é traz bacana, bastante. sabe por quê, Vanessa? Porque tu não perpetuou essa tua Sim. tristeza que tu tinha da tua infância, esses momentos. Sim. Tu quis fazer diferente. Diferente, com Então, certeza. assim, tu já colocou ali uma energia e o universo entende isso, né? Ela fez uma escolha. Tu fizeste uma Sim, escolha é. e tu jogou isso pro universo e ele tá retribuindo, porque hoje os teus natais, eles são, né, cheios de amor, cheios de vida, cheios de luz, com outra energia, né? Acho que Exatamente. faz toda a diferença. E o ano novo ela ama também. Faz eu todos os também. rituais. Ah, é, falando em rituais. Como boa sagitariana, amamos um dezembro, né, o Cacá? Cacá tá ali, É, nós temos duas aniversariantes, né? da semana. Do Pod Gurias aqui em Nesse dezembro. mês. É, a Cacá faz dia 16, a Vanessa faz 19. dia 19. Yeah. Então nós temos, né, uma equipe aqui Bem vibrando sagitariana. muito, né? Eu amo Sagitário. Eu digo metade do meu mapa astral é Viu, Sagitário. Carla? Ah, eu sou meu Viu, ascendente. Carla? Ó, meu ascendente é Sagitário. Qual é o teu signo, Arthur? Eu sou touro. Touro, tu sabe teu ascendente? Vamos ter que descobrir. Pra harmonizar a energia dessa equipe. Dessa Já equipe. quero horário e De dia, nascimento. hora e cidade de nascimento, já sabemos, conhecemos tua alma. Tu daí. tem alguma coisa de Sagitário? Tipo, tu Nada, sabe? eu sou uma pisciana e meu ascendente em Libra. Meu ascendente é peixes. É, não, eu Olha sou só. geminiana com Sagitário. Sagitário, Peixes, Libra também, a gente pode dizer, todos signos que gostam, assim, de uma coisa mística, de espiritualidade, que acreditam que existe justamente mais entre o céu e a terra do que pode julgar a nossa filosofia. É bem isso. Eu Peixes é o acredito em mais. tudo. Eu tudo Acredito que em for tudo. pra somar, eu tô acreditando. Mas eu acho que é importante também a gente falar de práticas que a gente pode fazer para atrair uma energia melhor no ano que vem. Vamos anotar. Assim, um banho de ervas. Isso. Às vezes eu não tenho tempo de preparar, mas que incenso eu escolho, por exemplo, isso são dicas bem práticas e fáceis, que qualquer pessoa pode, né, aplicar. Antes de falar das dicas, é importante dizer que além do tarô ter o arcano do ano, a gente tem sempre um planeta também na astrologia, já que a gente está falando de signos, Sim. né, que rege o ano. O ano que vem vai ser um ano da Lua. Então, um ano onde a gente precisa cuidar muito do nosso emocional. A Lua rege as marés e nós somos 70% água, né? Então, ela rege nossas águas internas, que são nossas emoções, né? Então, vai ter toda uma aura maternal ano que vem. Um ano importante também, interessante para as mães. Nosso lado mãe poderá nos exigir muito no ano que vem, né? A Lua é a mãe, assim como o Sol é o pai. Então, se é um ano da Lua, naturalmente, assim, relação com a mãe, talvez a gente vai ter que revisar. Nós, enquanto mães, né? Eu digo assim também, cada pessoa, ela o maternar, ele existe de diversas formas, né? Então, às vezes é a gente tendo um filho ou filhos, às vezes é eu cuidando das obras que eu coloquei no mundo, tudo aquilo ao que eu dei luz, né? Então, assim, um livro que eu escrevi, o meu trabalho, o meu projeto, às vezes tem pessoas que cuidam, por exemplo, dos animais, aquilo também é maternar. Então, como que eu cuido e como eu me permito ser cuidada, isso vai ser muito importante. Não posso querer ser a mãe de todos. E aí, quem é que cuida de mim, né? Senão, eu fico abalada emocionalmente. Um ano muito importante para a gente cuidar do coraçãozinho, assim, né? Cuidar dos sentimentos, né? Daquilo que move meus sentimentos e emoções. Um ano também de muita intuição. Então, as bruxas do rolê, né, as intuitivas, aquelas que estão querendo se descobrir, despertar, muito provavelmente no ano que vem vão sentir esse chamado, assim. Aliás, tu tens um curso de bruxa, né? Sim, ela é um sucesso nas redes sociais, com Pois curso, é, já então. formou várias bruxas no mundo inteiro. Conta um pouquinho disso, Isa. Então, gente, eu criei, né, recentemente a Escola de Artes Místicas, que já está presente em mais de 35 países e já somos mais de 3.600 alunas agora, né, Carlos? Onde eu ensino, dou vários cursos, né, mas em 3 áreas bem fortes, assim, tarô, que é a principal, astrologia e também sobre a energia das ervas. Amo muito isso, assim, né, nossa escola ela é online, então por isso que a gente pode chegar em todos esses lugares, Qualquer né, cantinho. e dentro dessa parte, por exemplo, da energia dos rituais, né, então como que eu me baseio para criar as minhas práticas, né, os meus rituais?
eu vou unindo tudo. Então, por exemplo, que erva eu posso escolher para fazer um banho de ervas na virada do ano e atrair a energia que favoreça me conectar com a carta do ano, que é o carro, e também com a lua. Então, assim, saber escolher uma erva. Se eu quero fazer um banho, por exemplo, de limpeza, aquele famoso, né, que todo mundo no fim do ano quer fazer, assim, descarregar do ano que passou e se abrir para o novo. Então, assim, tem ervas que têm uma energia mais ligada à limpeza, como, por exemplo, aí já anotem aí, gente. Eucalipto é uma erva boa. Geralmente o povo pensa na arruda, né? É uma erva muito boa para limpeza, mas não é só ela. Eucalipto, arruda, cravo da Índia. Às vezes, você tem na sua cozinha ali um cravinho da Índia para usar na comida, né? Nos docinhos e tal. Pode pegar, por exemplo, 13 cravinhos da Índia e usar num banho de ervas. Já vou falar como que faz o banho, né? E por que 13, Fê? 13 é um número dentro da numerologia, do tarô, associado à limpeza, a transformar aquilo que não está bem. Quais outras que a gente pode usar? Guiné também. Guiné é um mato, né? As pessoas dizem, o que é guiné? Eu não conheço Eu não sei o que é Guiné. Guiné. Pesquisar na internet e vai achar. Farei isso. Bota aí uma fotinho do que é Guiné. Não, no Instagram do Pod Gurias, nós vamos botar o que são Quais essas são as ervas, ervas. e nós vamos botar o que é Guiné e o dia que a gente acha, pra gente achar no mato. No Então, assim, eucalipto, arruda, cravo da Índia, guiné, são boas ervas. Até a lavanda também, né? Que muitas vezes a gente acha até fácil, assim. São boas ervas de limpeza. Cada uma vai ter uma energia um pouquinho mais para alguma coisa. Por exemplo, a arruda, ela limpa bem questões, assim, densas mesmo, né? Essa eu tenho lá em casa, gurias. Vou providenciar pra gente. Eu preciso providenciar uma árvore lá pra casa. Sempre, né? E tem que ir plantando de novo, porque às vezes elas vão murchando, né? Tu comentaste, acho que, se eu não estou enganada, que esse banho tem que ser do pescoço para baixo por causa de alguma coisa da cabeça que poderia explicar. Isso é uma dúvida clássica, gurias, assim, né? Que é a dúvida de milhões. Primeiro vamos falar do fazer o banho, né? Tá. Então, assim, ferve ali num recipiente de alumínio, não, de inox é melhor. Porcelana. Pode ser porcelana, pode ser de Vidro. vidro, né? Ferve 1 litro ou 2 de água. E aí você vai desligar o fogo e colocar as ervas dentro, se forem folhas ou flores. Se for como, por exemplo, uma casca ou uma especiaria como o cravo da Índia, dá uma fervidinha de uns 2 minutos junto, porque partes mais rígidas, mais durinhas, né, das plantas, o que a gente faz quando coloca uma planta na água quente? A gente pede que ela entregue sua energia para aquela água, porque aí a água vai ser derramada sobre mim. No caso do cravo da Índia, ou por exemplo uma casca de canela, né, que é um pauzinho, né, durinha, demora um pouquinho mais para ela entregar-se para a água. Então a gente deixa ferver um pouquinho. E aí desliga o fogo, para jogar no corpo tem que estar numa temperatura ambiente. Então eu vou colocar um pratinho em cima e deixar ela amornar na temperatura ambiente. Então eu faço isso um tempo antes de tomar o meu banho físico, né? Quando eu vou tomar o banho físico, sou meio chatinha, eu já penso assim, quero coar esse banho, porque depois eu não tenho paciência para ficar juntando folhinha no... A bruxa chata. No banho. Prática, eu diria. Não, é prática. Aí eu coo, jogo aquelas folhinhas, né, que já me ajudaram ali, de volta na terrinha, na natureza, né? Pode jogar no lixo também, mas eu prefiro, como moro numa casa, né, com terreno, com pátio, eu devolvo para a natureza. Vou fazer o meu banho. E agora, Fê? Do pescoço, né, ou da cabeça? Então, assim, se forem só ervas, só plantinhas, pode jogar tranquilamente da cabeça, né, para baixo. Isso muda um pouco quando uma pessoa, por exemplo, ela tem alguma obrigação religiosa, que se chama. Eu não sou, assim, uma pessoa que é de uma religião de matriz africana, mas eu sei que algumas têm alguns critérios. Então, se esse é o seu caso, nossa, na minha casa não permite o banho de cabeça, que chame. Respeite a sua casa. Nós, pessoas que não temos essa questão, não tem problema algum jogar na cabeça. Agora, às vezes a gente quer colocar nesse banho também um pouquinho de sal grosso, e pode. Então, Fê, que erva dessas aí que você falou que eu uso? Pode usar uma ou pode usar várias, tá? A gente pode misturar todas, por exemplo, arruda, eucalipto, cravo da Índia, o guiné, por exemplo. Com o sal grosso. E o sal. E mais o sal grosso. Agora, qual é a necessidade de juntar tudo isso? Fê, só tenho arruda. Faça só com arruda. E a sua intenção na hora do banho é que vai ser um ingrediente secreto. Lembra daquilo que a gente falou, né? No que a gente põe a energia. Então eu tô jogando ali um chazinho de arruda, essa é a verdade, sobre mim. E pedindo, enquanto eu tô jogando, que seja feita uma limpeza, que tudo aquilo que nesse ano
já não serve mais para seguir adiante comigo, que fique, né? Que essa água com essa arruda limpe isso. Se eu vivi coisas que eu considero assim, ó, muito densas esse ano, aí o sal grosso entra como ingrediente bom, porque ele é quase como um corrosivo, assim, do astral, que eu chamo. Ele é forte. Então, dizem algumas pessoas que se eu jogo ele na cabeça, ele descarrega e ele zera a energia, ele tira até o que é bom. Então, tem pessoas que acreditam nisso, né? Entendi. Ele é realmente bem forte. Então, não é aquela coisa que tem toda semana tomar um banho de sal grosso. Eu não acho que precise. Mas, às vezes, a pessoa não fez nunca no ano inteiro um ritualzinho assim. No fim de ano, ela quer fazer um bem power. Bote ali uma colher de sopa, né, de sal grosso para 1 litro de água. Se preferir, daí sim, joga só do pescoço para baixo, porque os 3 chakras superiores, né, que seriam os centros energéticos, a gente tem aqui o laríngeo, o frontal e o coronário, que está aqui em cima, eles são mais sensíveis, mais sutis. Então a gente às vezes até ouve pessoas que fizeram um banho de sal grosso da cabeça para baixo e se sentiram tontas, meio zonzas. Podem ser pessoas extremamente sensíveis, né, que ficaram, ou assim, um cansaço. Então pode evitar o sal grosso na cabeça. Porém, se a gente pensar no mar, o que tem no mar, né? Eu já ia Sal. perguntar sobre isso, o banho de mar, ele serve como essa limpeza espiritual? Com certeza. Às vezes eu não tenho nada, uma ruda, não tenho sal grosso, mas tô na praia. Faz um mergulho, né? Não precisa ser na hora da virada, mas faz no dia seguinte e aí faz esse pedido. Imagina, né, gente, um mar ali, né, na Tem sua toda a energia. imensidão. E a importância do pedido, mentalizar só coisas boas e isso que tu falaste. E deixar Exato. para trás o que não vai. E pedir. Não é assim, vou jogar essa água em mim enquanto tomo meu banho pensando na ceia, que eu ainda não botei os copos na mesa. Não. Se dê... Gente, é 1 minuto, né? Às vezes a gente não para esse tempinho. Se dê 1 minutinho, peça, né, o que você quer. E eu sempre acho muito bonita uma frase que diz assim, peça. E ao pedir, esteja pronta para receber. Porque a gente recebe. E é muito engraçado que quando a gente recebe, a gente se choca. Mas a gente não pediu. Claro que As coisas boas chegam. Sim. Então a gente tem que ousar fazer o pedido. E tem também, Fer, aquilo de que às vezes o que a gente está recebendo parece que não foi o que a gente pediu, pode vir por outros caminhos. Foi o que a gente mereceu? Então, eu acho que sim, mas de alguma forma a gente acaba sempre atraindo algo que está em ressonância. Então, nesse ponto, o que eu costumo fazer, né? Autoanalisar. Me autoanalisar. Mas por que que está me acontecendo? O que será que eu posso estar ou vibrando? Ou às vezes internamente a gente tem uma coisa de uma autossabotagem às vezes, né? Então eu até peço, eu quero tal situação para minha vida. Mas ao mesmo tempo em que eu tô pedindo, a minha autossabotadora diz assim, Não merece. ai bobinha, tu tá achando? Vai sonhando. Ai, sonhando que isso aí, né, é pra ti. E às vezes não é, né? E às vezes é. Às vezes é isso que eu quero dizer, às vezes é pra ti, mas a gente tá tão acostumado a se desvalorizar, não confiar no nosso próprio potencial e, uma coisa muito importante, senso de merecimento. Como a gente se menospreza e acha que não merece, assim. Então, uma coisa que eu vejo muito, né, minhas alunas, minhas seguidoras falarem, Fê, é muito impressionante ver tu te permitindo vivenciar isso, te dando de presente essa experiência, frequentando esse tipo de lugar. Agora, recentemente, eu comecei a fazer uma consultoria de estilo pessoal, né? E daí elas ficam assim, nossa, Fê, porque eu nunca pensei nisso. Eu digo, a gente merece. Isso é pra gente. E eu sou a pessoa que achava bobagem essa coisa de análise de coloração pessoal, estilo. Só que no fundo, agora passando pelo processo, o que eu percebi? Que no fundo eu achava que eu não merecia. Eu achava bonito nos outros. E aí às vezes a gente diz assim, isso é uma piruíce. Por quê? Porque quando eu quero me boicotar e acredito que aquilo não é pra mim, é muito mais fácil eu diminuir aquilo no outro do que me esforçar, fazer o meu corre, ou a carta do ano, né? O carro. Para eu alcançar o que eu acredito que eu mereço. Então, às vezes, a gente só subestima, né, onde a gente pode chegar. Por isso que a gente tem que vencer muitas barreiras. Primeiro internamente. Inclusive, a gente publicou já, né, um pod de gurias sobre o visagismo, que é sobre essa imagem pessoal, né? Que é quanto ela é importante para atingir os nossos objetivos ou para atrapalhar, né? Nossa, gurias, assim, ó, eu ando fazendo reflexões, né, de momentos da minha vida em que eu já era empreendedora, já tinha meu próprio negócio, mas eu me vestia de um jeito que não era condizente, né, com essa posição e nunca era respeitada. O trabalho que eu tinha que fazer para ser respeitada era um caminho longo a ser percorrido. E hoje
eu cuido primeiro da minha imagem e é muito mais fácil. Eu chego, eu não tenho que provar por A mais B. Eu sempre fui essa pessoa, essa profissional, em todas as minhas caminhadas profissionais, né? Sempre tive muito respeito, levei com muita seriedade, sempre fui essa pessoa. Só que antes, para as pessoas perceberem isso, eu tinha que provar com muito ardor, assim. Hoje, a minha imagem já precede isso. Quando eu chego, é muito impressionante. E eu achava que era uma bobagem. E não é. E A não vida é. te mostrou que não é. Exatamente. Teu autoinvestimento valeu muito a pena. Sim, às vezes é acordar e na tua casa já te arrumar. Pra mim, isso é muito forte, porque eu não gostava. O Carlos tá aí, sabe, né? Olha, rindo. Quer Melhorou dizer, muito, Carlos. Pode Carlos dizer. é o marido, produtor, É o cinema- empresário, é o tudo. companheiro de vida. sócio. Aí, querido. Tá sempre acompanhando a Fernanda aqui. Olha, gente, a gente ficaria conversando com vocês. Muito tempo. Porque a gente tem muito a aprender contigo e a gente quer muito agradecer essa tua colaboração. A generosidade, né? De dividir isso com a passar gente. isso aí. E essa generosidade que ela traz nas redes sociais dela, passando isso. essas dicas, essas orientações. Então, Fernanda, muito obrigada. Quem quiser seguir a Fernanda Bepler, @FernandaBepler, Fernanda.Bepler. @Fernanda.Bepler no Instagram. Também a gente te acha... Tem site, né, Fernanda? Eu No YouTube. estou em 6 plataformas, vamos dizer. Tem Instagram, tem YouTube, tem TikTok, Pinterest, temos, né, Mas várias. pelo Instagram Já sim, acha todas. já acha todas. E vai ser uma alegria, gurias, compartilhar também com a audiência de vocês mais dicas de rituais de fim de ano que estão lá diariamente no meu Instagram. Mais banhos, mais incensos, outras coisinhas. Então, muito obrigada por estarem aqui obrigada. dando esse espaço. Que teu Muita ano seja gratidão. maravilhoso também, né? Um ano muito auspicioso, que 2023 seja ainda de mais de- sucesso, de de mais mais sucesso. alegria. E que tu pegues esse carro numa velocidade que a gente vai estar te aplaudindo aí rumo ao teu sucesso cada vez mais e ajudando mais pessoas. Com as tuas porque a gente luas torce. todas, assim. Com certeza. Essa roupa tá maravilhosa. Mas a gente não vai pedir pra ela tirar uma carta pro Pod pra Ah, 2023. é isso! Tira uma carta Com pro Pod para certeza. 2023. Boa! Não podemos ficar sem um tarozinho, né? Não, nunca. E depois nos bastidores ela vai tirar uma para cada um. A gente Já- conta Já vão também abusar, essa. já vão abusar. Se gente for conta ruim, a depois. gente corta aqui. Então vamos lá, gente. Mesmo se for desafiadora a carta, é Estamos uma carta prontas. para Estamos prontas. para Desafio é com a gente. o podcast. Eu acho que é isso. É essa união profissional que a gente transformou a nossa amizade de anos, né? Que é sempre um desafio, porque uma vez a gente convivia, né? Sim. Só com o intuito de lazer e recreação, e que agora nossos encontros estão cada vez mais frequentes, porque a gente está querendo compartilhar com outras mulheres conhecimento, né? É um outro caminho da nossa amizade. Então E tá bem. agregamos mais amigos. Cada vez mais. Vamos tirar então uma cartinha aqui para vocês. Olha só, o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro, gente, é muito impressionante assim, porque o Cavaleiro ele é o mensageiro no tarô. É aquele que leva as informações, que traz as informações, vocês três, né, jornalistas, que o projeto, né, do Pod Gurias, ele tem muito essa intenção, né, de estar aqui apresentando novas coisas, né, entrevistando pessoas que tenham algo a agregar com as pessoas que vocês querem chegar e tudo. E o Cavaleiro de Paus é o da velocidade. Todos os cavaleiros no tarô, eles têm conexão com o arcano do carro. E olha que interessante, nós vamos agora para um ano 7, um ano do carro. Então, para vocês, gurias, tende a ser um ano espetacular, assim, onde vocês têm que continuar colocando energia. O naipe de paus fala de energia, vontade, ação. Então, continuem fazendo aquilo que vocês vieram fazer. O naipe de paus tem muito a ver com vocês, especialmente nesse começo, né, de uma trajetória que ainda vai muito longe. É muito importante vocês terem bastante clareza, né, do que vocês querem levar para o mundo, porque levar vocês vão estar levando. Né? Então, filtrar bem, fazer uma boa curadoria de, né, o que vocês vão estar trazendo para esse espaço aqui precioso de vocês e saberem que vocês vão chegar a muitas pessoas e em velocidade. O naipe mais veloz dos 4 naipes, né, espadas, ouros, copas e paus, é o naipe de paus. Então, assim, muita velocidade para vocês levarem esse projeto para o mundo cada vez mais, com muita energia. Assim. Então, desejo tudo de bom para toda vocês. arrepiada. Boa, Pod. Que assim seja. Vamos, Eu já choro, eu já pode. choro. Não chora, não chora. Pode, de alegria pode, de alegria pode.
Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Que seja Obrigada. um ano maravilhoso para todos nós. E agora a gente vai curtir nesse lugar maravilhoso que a gente está aqui, que a gente nem falou. É. Estamos aqui no Vila Aventura Eco Resort. Estamos em Viamão, o Vila Aventura, que lugar maravilhoso. A Fernanda trouxe a família dela, também vai poder curtir esse espaço que tem toda uma pegada infantil, um contato com a natureza. Os Tem nossos guris amam vir para cá. estão tudo na piscina agora, aproveitando enquanto a gente está aqui nesse momento assim de conhecimento, né? Adquirindo De conhecimento. troca, muito E legal, é uma né? troca de energia aqui, né? Porque a gente está em meio à natureza, com pessoas bacanas, num local maravilhoso. Então, assim, ó, não tinha um local melhor para te trazer. Para te trazer no meio do verde. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Vila Aventura. Obrigada, seguidores, seguidoras que estão aqui nos acompanhando. 2023, a gente está chegando aí, né? Numa velocidade do carro com o cavalo junto. Aguardem. Segue lá, já fica de olho que a gente vai trazer, então, as dicas, como a Carla falou, né? De mais ervas para a gente fazer esse ritual e todo mundo alcançar seus objetivos em 2023. Que estejamos juntos. Continuemos juntos em 2023. Obrigada pela companhia. Curte, compartilha, nos acompanhe lá no YouTube também e aqui pelo Instagram. Todas as informações. É só ficar ligadinho e ligadinha. Um beijo bem grande. Beijo. Feliz Ano Novo!